Sun Wukong é um dos personagens mais poderosos da ficção. Assim que o Sun Wukong atinge o seu estado de nirvana, Sun Wukong atinge o seu estado de Deus. Ele se torna a própria verdade do universo. Mas o mais surpreendente de tudo é como o Sun Wukong pode ser tão poderoso. Isso começa primeiramente com o tipo de imortalidade do Sun Wukong, que fazem dele resistir até mesmo ao apagamento existencial. Assista então esse vídeo até o final que vocês vão entender como funciona as imortalidades do Sun Wukong. As aventuras do macaco Sun Wukong, também conhecido como Rei Macaco, né? Ele nasce de uma rocha mágica nas montanhas de florestas e frutas, se destaca entre os macacos após atravessar uma cachoeira e descobrir uma caverna que se torna o seu reino. Nada feliz com a própria mortalidade, ele parte em uma missão para se tornar imortal. Aprende com um imortal a dominar várias habilidades e feitiçarias, mas seu comportamento imprudente e sua tentativa de roubar pílulas de imortalidade levam a ele a conflitos com o céu. Após causar caos, ele é finalmente aprisionado sob uma montanha por Buda. Depois, ele é libertado por ajudar um sacerdote budista em uma perigosa jornada para buscar escrituras sagradas para a dinastia Tang. Após um ano de treinamento no caminho, sob a orientação do patriarca, Wukong diz ao Yu Yang, o rei dragão do mar oriental, que ele alcançou o corpo imortal e indestrutível de seus sonhos. Quando os servos do submundo vão buscar almas do macacos para seu próprio tempo, ele tinha passado. Wukong acorda furioso, afirmando que ele foi além dos três mundos, os três grandes planos da existência, o reino mortal, os céus e o inferno, e ele então não está mais sujeito aos 5 elementos, como fogo, madeira, água, metal, terra. Um corpo imortal e indestrutível. Ele começa a sacudir seu porrete e começa então a destruir o palácio do rei Yamas, assustando os 10 reis. Wukong confronta os 10 reis afirmando que ele tem um corpo imortal e indestrutível e viverá tanto quanto o céu. Então ele passa a exigir o registro da vida e morte e risca os nomes dele e do seu próprio povo da lista, depois saindo sem ninguém ousado tentar detê-lo. Wukong ele come 1.200 pêssegos destinados ao banquete da rainha, que o tornam tão eterno quanto o céu e tão longo quanto o sol e a lua. De acordo com a novel original, esses pêssegos concediam com 3.000 anos adicionais. Wukong ele segue para o clássico palácio do senhor Laozi e entrega as 5 cabeças de pílulas da imortalidade. Uma única pílula dizia ter a capacidade de ressuscitar os mortos, tornar alguém um imortal ou dar uma vida eterna. De acordo com Wukong, ele pode preservar sua juventude por 10.000 kalpas, e considerando que uma kalpa é o equivalente a 129.000 anos, isso significaria que ele poderia permanecer jovem por cerca de 1,3 bilhões de anos. A imortalidade. Tipo 1. Wukong ele é repentinamente descrito como tendo a vida eterna. Tipo 2. Ele pode lidar e se divertir com ferimentos fatais, como ser decapitado ou ter seu corpo rasgado apenas por diversão. Tipo 3. Ele é capaz de se regenerar de ferimentos letais, como ser decapitado ou ter seu próprio corpo rasgado. Tipo 4. Ele possui uma vida extra para cada uma das suas transformações. Tipo 5. Sun Wukong não pode morrer, pois a morte já não se aplica a ele. Imortalidade tipo 8 e 9. O corpo indestrutível de diamante do estado Buda é o corpo incorruptível do Dharma, como uma das 3 religiões. O budismo não pode ser destruído ou extinto. O Dharma, desde o início, não é criado e nem destruído. Para que o Dharma surja ou desapareça, isso deve ser decidido pela mente, e a mente precisa determinar quem foi responsável por tal ação. Fisiologia inexistente. Quando alguém alcança o estado de Buda, todos os nidanas cessam todas as formas e se tornam vazias. Nidanas refere-se a causas que originam todas as coisas e também fenômenos. Isso inclui as causas que geram a própria ignorância, que levam os fenômenos dos agregados da consciência, do nome e da forma, dos 6 sentidos, do contato, das sensações, do desejo, do vir a existir, do nascimento e finalmente da velhice e da morte. Aspecto da inexistência. Inexistência espiritual. Em seu estado mais elevado de imortalidade, no estado nirvana, Sun Wukong não possui alma ou corpo astral. Por isso é imune à manipulação da alma comum. Inexistência conceitual, os quais um ou mais
conceitos existenciais e sua existência não existem. Isso torna ele imune à manipulação comum desses conceitos específicos. Inexistência mental. Sun Wukong não tem mente, como resultado também imune à manipulação mental comum e outras formas de habilidades mentais. Inexistência de informação. Sun Wukong não possui informações que moldam a realidade, ou seja, ele é imune à manipulação comum de informações. Sun Wukong, o rei macaco da mitologia chinesa, é o principal personagem do conto clássico da Jornada para o Oeste. Ele é conhecido por sua vasta gama de poderes e habilidades, incluindo então várias formas de imortalidade. Essas imortalidades são adquiridas no longo da sua própria jornada através de treinamentos, consumo de substâncias mágicas e até mesmo devido à sua própria natureza divina. Vocês já pensaram em como seria incrível ver o seu dinheiro trabalhando para vocês, em vez de você trabalhar por ele? Bom, eu sei como é que é. Eu sei que vocês trabalham muito, para poder conseguir o dinheiro de vocês sofrido e ver que esse dinheiro não está rendendo como deveria. A maioria das pessoas tem um sonho de ter um salto financeiro gigante, mas claro que nada nessa vida é fácil e também nada nessa vida é de graça. Eu recomendo vocês o Investidor em 1 hora. Foi feito para todos que querem ter uma vida financeira melhor. Em apenas 1 hora vocês vão poder saber os segredos para poder fazer o seu dinheiro render e crescer também. Dê o seu primeiro passo em uma vida financeira mais rica e segura. Clique no primeiro link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Imortalidade inata. Desde o nascimento, Sun Wukong ele é abençoado com uma forma de imortalidade devido à sua origem sobrenatural. Ele nasceu de uma pedra que foi infundida com a essência dos céus e da terra. Por causa disso, ele já possui uma resistência excepcional à morte e envelhecimento, ou seja, ele não envelhece naturalmente como humanos comuns. Imortalidade alquímica. Sun Wukong ele consumiu pílulas da imortalidade criado pelo Laozi, o taoísta imortal e um dos 3 puros. Essas pílulas são conhecidas por conceder a imortalidade a quem as consome. Após consumir as pílulas, Wukong não pode morrer por meios físicos convencionais, não pode ser afetado pela passagem do tempo ou envelhecimento. Imortalidade através da consciência de frutas da própria imortalidade. Ao devorar os pêssegos da imortalidade do jardim celestial que eram destinados aos deuses, Sun Wukong ganhou outra forma de imortalidade. Esses pêssegos levam milhares de anos para amadurecer e são altamente valorizados por seu poder de conceder imortalidade e grande poder espiritual. Imortalidade espiritual. Não pode ser morto pelos meios espirituais, incluindo então ataques de natureza espiritual ou mágica, aprimoramento de habilidades. Seus poderes e habilidades são amplificados, incluindo então a força, velocidade e percepção. Imortalidade de 6 recusas. Wukong se torna imortal por 6 formas diferentes ao dominar os 6 caminhos de rejeição da morte, ensinados por um dos imortais taoístas durante seu treinamento espiritual. Essas formas protegem diferentes aspectos da sua própria existência. Imortalidade do corpo. Imortalidade da alma. A alma do Wukong não pode ser capturada ou destruída. Imortalidade do destino. Ele está além das leis do destino, sendo intocável pela morte predestinada. Imortalidade da essência. A sua essência vital não pode ser drenada ou aniquilada. Imortalidade do tempo. Imortalidade do espaço. A sua existência não pode ser destruída pela própria manipulação do espaço. Imortalidade do roubo do registro do submundo. Sun Wukong, ao invadir o submundo, encontrou o registro da vida e da morte, onde estão escritos os destinos de todos os seres vivos. Ele rasurou seu próprio nome e o nome dos seus aliados desse registro, tornando então imune à morte predestinada. Imortalidade burocrática. Nenhum poder sobrenatural ou entidade pode reclamá-lo para a morte, pois seu nome não está registrado do livro da vida e da morte. Imortalidade ao controle sobrenatural. Ele não pode ser invocado, aprisionado ou influenciado por forças do submundo. Imortalidade das transformações. Sun Wukong ele domina a habilidade das 72 transformações, permitindo então se transformar em quase qualquer objeto ou criatura. Essa habilidade concede a ele uma forma indireta de imortalidade. Evitar a morte. Ele pode se transformar em um imortal ou até mesmo em elementos naturais, evitando assim a morte. Escapar de armadilhas mortais. Usando as suas transformações, ele pode escapar de situações de vida e morte. Imortalidade de rejeição da morte. Sun Wukong, através da sua resistência natural e poder espiritual, desenvolveu a capacidade de simplesmente recusar a morte, mesmo quando o sujeito
sujeito a danos que destruiriam outros seres. Recusa inata à morte. Se ele decidir que não deve morrer, seu espírito e corpo resistem a quaisquer forma de destruição, incluindo então ataques divinos. Imortalidade do estado de Nirvana. No estado de Nirvana, que representa a iluminação total e a liberação do ciclo de renascimento, o famoso Samsara, Son Yong-kong alcança uma forma transcendental de imortalidade e nesse estado é o auge da sua evolução espiritual. Imortalidade absoluta. Ele transcende todas as formas de morte, tanto física quanto espirituais, alcançando a existência externa. Liberação do ciclo do renascimento. Não está mais sujeito ao ciclo da morte e renascimento, existindo em um estado de completa paz e harmonia com o cosmos. Unidade com o Tao. Nesse nível ele se torna um com o Tao, a força universal que permeia todas as coisas, tornando onipresente e intangível em qualquer forma de destruição. Imortalidade do corpo de diamante. Após anos de cultivo e prática, Son Yong-kong desenvolveu o corpo de diamante, uma forma de imortalidade onde seu corpo é tão forte e indestrutível quanto o diamante. Indestrutibilidade física. Seu corpo não pode ser cortado, quebrado ou destruído por qualquer arma ou poder. Resistência suprema. Ele é imune a qualquer forma de dano físico, sejam eles causados por humanos, deuses ou criaturas demoníacas. Imortalidade através da deificação. No final dessa jornada, Son Yong-kong ele é deificado, como então o Buda da consciência desperta, concedendo a uma forma de suprema imortalidade. Imortalidade divina. Como o Buda, ele também está além das limitações mortais e possui uma forma divina de imortalidade, onisciência e onipotência parcial. Ele tem o conhecimento e poder vastamente superiores e pode manifestar sua presença em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Essas formas de imortalidade tornam o Son Yong-kong um dos seres mais poderosos e perigosos e difíceis de matar em toda a mitologia chinesa, garantindo um lugar de destaque tanto entre os imortais quanto então os panteões budistas. A sua evolução até o estado de Nirvana marca a culminação da sua jornada espiritual, onde a imortalidade é mais do que apenas resistência à morte, mas sim uma existência com a perfeita harmonia com o universo. Diz aqui nos comentários qual outro personagem da ficção tem uma imortalidade melhor e superior ao Son Yong-kong. Vocês estão jogando Black Myth Yong-kong? Diz aqui nos comentários também. E não se esqueça de conferir o link de investimento em 1 hora na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Valeu, falou e até mais.